Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de Física Térmica. Veremos as escalas termométricas. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, deixe seu like, curte, compartilhe para mais vídeos como esse. Bom, na aula anterior, estudamos energia térmica, temperatura e calor. Hoje vamos estudar as medidas de temperatura. Como medimos temperatura? Sabemos que é através de um termômetro, né? Existem vários tipos de termômetro, termômetro digital, termômetro de mercúrio. Para estudar as escalas termométricas, vamos utilizar o princípio de funcionamento de um termômetro de mercúrio, tá? Ao lado aqui vemos a imagem de um termômetro de mercúrio, né? Onde temos aqui esse líquido em vermelho aqui é o mercúrio, né? Em que ele vai marcando a temperatura aqui de acordo com a posição que ele vai ocupando ali dentro do termômetro. Para a construção de um termômetro, utiliza-se o princípio de dilatação, né? Um líquido se dilata quando ele sofre uma variação de temperatura. Então, se a temperatura dele muda, ele vai ocupar um volume diferente. O que isso significa? Quando a temperatura aumenta, o volume do líquido vai aumentar, porque as moléculas ficam mais agitadas, né, como vimos na aula passada, e o volume do líquido aumenta. E, ao diminuir a temperatura, o volume do líquido diminui. Tá? Então, esse é o princípio que a gente vai utilizar na construção do termômetro de mercúrio. A ideia de escolher o mercúrio como material é porque ele fica no estado líquido com intervalo grande de temperaturas. É importante que ele se mantenha no estado líquido onde a gente for utilizar o termômetro. E ele tem essa propriedade. E ele também se dilata bastante, tem uma dilatação grande, para pequenas variações de temperatura. Além disso, algo importante são os pontos fixos. Esses pontos fixos são referências que a gente vai ter para a altura em que o líquido vai estar. Os pontos fixos mais utilizados são a temperatura de fusão, ou seja, quando a água vai do estado sólido para o líquido, né? Ou ebulição, quando ela muda de fase líquido para o gasoso, tá? Isso é a pressão atmosférica. Existem três escalas principais. A escala Celsius, né, o símbolo grau Celsius, que a gente vai usar aqui, ela é muito utilizada aqui no Brasil, né? Nossa, a gente fala graus centígrados, que é justamente a escala Celsius, né, que foi proposta pelo sueco Celsius. A escala Fahrenheit, que é a escala adotada nos Estados Unidos, né? E ela foi proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit. Vamos estudar cada uma delas. E a escala Kelvin, que é adotada no Sistema Internacional de Unidades, né? Então vamos tratar separadamente cada uma delas agora e achar a relação entre elas. A escala Celsius é a escala mais conhecida aqui no Brasil porque ela é adotada aqui no Brasil, né? A gente mede temperatura aqui em graus Celsius. Os pontos fixos adotados para a construção dessa escala foram água no estado líquido e gelo em equilíbrio. O outro ponto fixo adotado foi água em equilíbrio em ebulição com água no estado líquido. Além disso, teremos um bulbo de vidro com líquido de mercúrio, que vai se dilatar, aumentando ou diminuindo o seu volume de acordo com a temperatura que ele vai ocupar. Então vamos lá. Como é que se constrói essa escala? Pega-se esse bulbo contendo mercúrio aqui, né, que eu tenho aqui, ó, e coloca ele na solução de água, no estado líquido e gelo, em equilíbrio. Espera-se essa coluna de líquido aqui se estabilizar, né? Então ele adotou para esse ponto 0 graus Celsius, né, da temperatura de fusão da água. Então, depois que você coloca aqui esse bulbo de mercúrio, espera a coluna de mercúrio se estabilizar a uma determinada altura e marca-se o 0 graus Celsius, nesse primeiro ponto fixo, você pega esse mesmo termômetro e coloca agora numa solução contendo água
e vapor d'água em equilíbrio, e essa coluna de líquido vai subir. Quando ela sobe, adotou-se 100 graus Celsius, temperatura de ebulição da água. Tá? Aqui, ó, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição. Depois feito isso, você pega e divide-se em 100 partes iguais. Então aqui eu tenho a temperatura de ebulição que eu vou representar por TE, que é os 100 graus Celsius. E aqui a temperatura de fusão, que é o 0 graus Celsius, que são os nossos pontos fixos. E eu tenho vários valores, né, para cima, para baixo, nessa, dividir em 100 partes iguais para poder ter um parâmetro ali. Então, essa é a construção da escala Celsius. O que acontece? Outros cientistas construíram escalas e, por terem feito de uma maneira diferente, com outras substâncias, né, com propostas diferentes, eles encontraram para a temperatura de fusão e ebulição da água valores diferentes. É o caso da escala Fahrenheit. Para a temperatura de fusão da água, ele encontrou uma temperatura de 32 graus F e de ebulição 212. Então como é que funciona? Ele pega aqui, ó, o ponto fixo dele, temperatura de fusão 32 graus Fahrenheit, e a temperatura de ebulição 212. E aqui eu tenho, né, TF, uma temperatura qualquer. Só que foi dividida, na construção da escala, ela foi dividida em 180 partes iguais, né? Pelo simples fato de ter uma temperatura de ebulição da água e de fusão diferentes, um valor aqui nessa escala não necessariamente corresponde ao mesmo valor da escala Celsius. Além disso, ela é dividida em 180 partes iguais. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar um valor aqui na escala Celsius e encontrar o seu correspondente na escala Fahrenheit. Como que a gente faz isso? A gente vai usar o fato de que esse tamanho que eu tenho aqui, ó, e esse daqui, que eu vou chamar de A e B, eles são iguais, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Só que aqui está dividido em 100 partes iguais, aqui em 180, então eles correspondem a intervalos diferentes nas escalas. Mas o tamanho, a medida aqui em termos de tamanho, de comprimento, tem o mesmo valor, né? Então aqui, ó, eu vou pegar e usar uma relação de proporção entre A e B. Ou seja, eu vou escrever que A está para B, assim como aqui, ó, vou usar isso na escala Celsius e na escala Fahrenheit. O A, na escala Celsius, ele vai de 0 até TC. Ou seja, esse tamanho que eu tenho aqui, que é o A, de 0 até TC. Como é que eu faço para determinar isso em termos de tamanho? Eu tenho que subtrair o final menos o inicial. Então aqui vai ficar TC menos 0 dividido. O B aqui, ele vai daqui de baixo até aqui em cima. Ou seja, vai de 0 até 100. Ou seja, o B é a diferença entre 100 e 0. Isso é igual. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit. O A vai de 32 até TF. Então aqui vai ficar TF menos 32 dividido por B, né? B, aqui no caso, vai de 32 até 212. Para poder encontrar esse tamanho, né? A gente sempre pega o final menos o inicial. Né? Qual é a distância de 32 até 212 aqui na marcação? 212 menos 32. É importante essa demonstração da relação que a gente vai encontrar, que é assim que você vai fazer para qualquer escala. Pode criar uma escala arbitrária, você sempre vai fazer essa mesma relação. Tá? Inclusive faremos um exercício aqui com uma escala arbitrária, é o que a gente vai usar para poder resolver. Então fazendo o cálculo aqui, ó, TC menos 0 é TC, dividido 100 menos 0 é 100, igual TF menos 32, não tem nada para fazer, só copiei aqui.
212 menos 32 é 180. Em uma equação, eu posso multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo valor, que isso não influencia no seu resultado final. Eu vou fazer isso só para simplificar. Eu vou multiplicar os dois lados da equação por 20. Então, multiplicando aqui, ó, tudo e o outro lado da equação por 20 também, só para simplificar, né? E aqui eu vou simplificar o 100 com 20. 100 dividido por 20 dá 5, né? Então aqui vai ficar TC sobre 5 igual TF menos 32 dividido, ó, 180 dividido por 20, né? Que eu estou sempre multiplicando ali, vai ficar 9. Então, essa é a relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. O que isso significa? Se eu tenho um valor aqui, eu sei o valor na escala Celsius e quero saber na escala Fahrenheit, basta eu usar aquela relação, substituir o valor lá em TC. Se eu tenho o valor na escala Fahrenheit e quero saber na escala Celsius, basta substituir o valor em TF e determinar o TC. Essa é a conversão entre as escalas. TC é a temperatura na escala Celsius e TF é o valor da temperatura na escala Fahrenheit. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender como é que funciona. Então eu tenho que realize as conversões a seguir. Primeiro, eu sei o valor na escala Celsius, que é 40 graus Celsius, e eu quero saber o valor na escala Fahrenheit. Como é que eu faço? Eu vou usar a relação que eu tenho lá, certo? O que eu tenho? Eu sei o valor na escala Celsius, aqui, ó. Então eu vou pegar e quero saber o valor na escala Fahrenheit. Então esse valor aqui eu vou substituir aqui. Por quê? Porque TC é igual a 40 graus Celsius. E o TF é o que eu quero saber, tá? Então aqui vamos substituir. Aonde tem TC, eu vou escrever 40 dividido por 5 igual TF é o que eu quero saber, menos 32 dividido por 9. Então, 40 dividido por 5, 8, igual TF menos 32 dividido por 9. Quando eu não tenho nada embaixo aqui do número, né? A gente sabe que aqui existe o 1. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 1 vezes tudo isso aqui, vezes TF menos 32, vai ficar TF menos 32, igual 8 vezes 9. Então, TF menos 32 é igual 8 vezes 9, 72. Então, eu pego, isso aqui é uma equação do primeiro grau, a gente deixa tudo que tem TF de um lado e o que não tem passa para o outro. Então, aqui vai ficar 72. Esse menos 32 passa para o outro lado, muda o sinal, fica mais 32. Então, TF é igual a 104 graus Fahrenheit. Ou seja, quando na escala Celsius está marcando 40 graus Celsius, na escala Fahrenheit marca 104 graus Fahrenheit. Agora vamos fazer o contrário. Eu tenho um valor na escala Fahrenheit e quero saber esse valor na escala Celsius. Então vamos usar. Nesse caso, eu sei quem é o TF. Eu quero saber quem é o TC. Então aqui, onde tem TC, eu vou deixar quieto, que é o que eu quero descobrir, igual. Onde tem TF, eu vou substituir por 95, que é o valor que eu conheço, dividido por 9. 95 menos 32 é igual a 63, dividido por 9. 63 dividido por 9 é igual a 7. Então, sempre que dá para dividir, divide, para não ficar fazendo multiplicação cruzada. Poderia fazer multiplicação cruzada aqui, mas eu ia ter que multiplicar 5 por 63, depois dividir por 9. Assim fica mais fácil. Fica mais simplificado. Quando não tem nada embaixo aqui, é 1. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 1 vezes TC, TC. 5 vezes 7, 35 graus Celsius, certo? Então, quando na escala Fahrenheit está marcando 95 graus Fahrenheit, na escala Celsius está marcando 35 graus Celsius. Vamos falar agora da escala Kelvin e depois faremos mais exercícios juntando tudo.
A escala Kelvin, ela é muito utilizada no estudo dos gases. Quando se estuda gases, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, lei zero, utiliza-se a escala Kelvin como a escala padrão, que é a escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades. A ideia da escala Kelvin vem em torno do limite mínimo de temperatura. A gente estudou na aula passada que é a energia térmica associada à vibração das moléculas de um corpo. O Kelvin pensou o seguinte: o que será que aconteceria se a gente fosse diminuindo a temperatura do corpo até o seu limite mínimo? Seria o estado em que as moléculas estariam em repouso. Porque se as moléculas de um corpo estão sempre se movimentando, quanto maior a temperatura dos corpos, maior o grau de agitação dessas moléculas. Quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas. O que aconteceria se eu fosse diminuindo a temperatura? O limite seria o quê? As moléculas pararem de se movimentar. Eles estariam em repouso. Certo? Essa foi a motivação para a criação dessa escala. Essa escala ela é chamada de escala absoluta, porque ela tem o valor zero, que seria o zero Kelvin, né? Que seria justamente esse estado das moléculas que estariam em repouso, né? Então, esse zero Kelvin aqui, ele corresponde, na escala Celsius, a menos 273 graus Celsius. A gente vai ver isso já já, tá? Que seria o zero absoluto, né? Onde as moléculas estariam em repouso. Eu não vou entrar nos detalhes se é possível ou não essas moléculas estarem em repouso. Vem da mecânica quântica a explicação, mas não é a intenção do vídeo agora. Se eu for pegar esses valores em termos de ponto de fusão e ebulição, o ponto de fusão da água na escala Kelvin seria 273 Kelvin e o ponto de ebulição da água 373 Kelvin. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né, associando ali os 100 graus Celsius a 373 Kelvin e 0 graus Celsius a 273 Kelvin, eu vou chegar numa relação de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin, onde TK é a temperatura na escala Kelvin e TC na escala Celsius. É uma relação bem simples, porque se eu sei o valor da escala Celsius e quero determinar o valor na escala Kelvin, né, se eu sei esse valor e eu quero saber esse, basta eu somar 273. Muito simples, né? E se eu quiser ao contrário, eu vou passar o 273 para o outro lado e vou subtrair. Vamos fazer uns exercícios aqui para aplicar essa conversão. Eu tenho 27 graus Celsius e quero determinar o valor da escala Kelvin. Basta usar TK igual a TC mais 273. Qual o valor que eu tenho? O valor na escala Celsius. Qual o valor que eu quero descobrir? O TK. Repare que o TK a gente não usa graus, tá? Por ser escala absoluta, a gente usa Kelvin somente. Então agora é só substituir aqui, ó. Se eu sei o TC, eu quero saber o TK, é só somar 273. Então, TK igual TC 27 mais 273. 300 Kelvin. Muito simples, né? Então, na B eu tenho o valor na escala Kelvin, que é 500 Kelvin, quero saber o valor na escala Celsius. TK igual a TC mais 273. Nesse caso, eu sei o valor na escala Kelvin e quero saber o valor na escala Celsius. Então, onde tem TK aqui, eu vou substituir por 500. 500 igual a TC mais 273. É uma equação do primeiro grau. Tudo que tem TC eu deixo de um lado, o que não tem eu passo para o outro. 500 menos 273 é igual a TC. 500 menos 273 é igual a 227. Então, TC igual a 227 graus Celsius. Eu gosto de usar só uma relação. Acho que é menos coisa para guardar. Mas você pode, toda vez que quiser passar de Kelvin para Celsius, simplesmente usar o fato de escrever que TC é igual a TK menos 273. Também funciona. Se você quer passar de Celsius para Kelvin, soma 273. Se você quer passar de Celsius para Kelvin, subtrai 273. Bom, agora vamos fazer dois exercícios aqui para a gente poder entender bem essa parte.
Determine o valor da temperatura que possui o mesmo valor nas escalas Celsius e Fahrenheit. Se a escala Celsius e Fahrenheit, a gente tem que usar aqui. O que ele fala aqui? A condição é que o valor da temperatura seja o mesmo nas duas escalas. Então, matematicamente, como é que a gente representa isso? TC é igual a TF. Se eu descobrir uma, eu sei a outra, elas são as mesmas. Então, eu vou fazer o seguinte. Aonde tem TF aqui, eu vou escrever TC. Então, vai ficar. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar cruzado. Então, 9 vezes TC igual. O 5 está multiplicando todo esse termo aqui. Então, vai ficar 5 vezes TC menos 32. E aqui a gente usa a propriedade distributiva. 5 multiplica o TC e multiplica o menos 32. Então, vai ficar 9TC aqui desse lado igual 5 vezes TC, 5TC. 5 vezes menos 32, 160. Então, é uma equação do primeiro grau. Esse 5 passa para o outro lado, vai ficar 9TC menos 5TC, né? A gente separa tudo que tem TC para um lado e que não tem fica para o outro, menos 160. 9TC menos 5TC, 4TC, igual menos 160. Isolando o TC, eu passo o que está multiplicando por ele, dividindo. Então, TC menos 160 dividido por 4 é menos 40. Menos 40 graus Celsius. Então, menos 40 graus Celsius é também menos 40 graus Fahrenheit. Certo? Próxima questão. Essa questão, a gente vai usar a construção dessas escalas para poder resolver. Então, um aluno do IFBA construiu uma escala de temperatura E, atribuindo o valor menos 20 graus E à temperatura equivalente a 10 graus Celsius e o valor de 70 graus E à temperatura equivalente a 100 graus Celsius. Quando um termômetro graduado na escala E indica 50 graus E, outro termômetro graduado na escala Celsius indicará. Então, isso aqui que ele está falando. Quando na escala Celsius vale 100, aqui vale 70. Quando aqui vale na escala Celsius vale 10, aqui vale menos 20. Eu quero saber o valor. Quando aqui é 50 graus E, quanto que vale na escala Celsius? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez, que é o padrão para se construir uma escala. Então, eu vou chamar esse intervalo aqui de A e esse intervalo todo aqui de B e vou fazer a relação de proporção. Então, vai ficar A está para B. A, esse intervalo aqui é o quê? Na escala Celsius, TC menos 10. Dividir o B. B na escala Celsius vai lá de cima do 100 até o 10. Então, vai ficar 100 menos 10. Igual. O A na escala E vai aqui, ó, do 50, né? Menos 20. Então, vai ficar 50 menos 20. Tem o menos duas vezes que eu estou subtraindo de um número negativo. E embaixo, o B vai de menos 20 aqui embaixo até 70. Então, vai ficar 70 novamente. Menos 20, porque eu estou subtraindo do menos 20. Então, aqui vai ficar TC menos 10, não tem nada que eu possa fazer, dividido 100 menos 10, 90. Igual 50 menos 20 é 50 mais 20. Menos com menos, mais. Dividido 70 menos com menos fica mais, 70 mais 20. Ou seja, TC menos 10 dividido por 90 igual 50 mais 20 é 70. 70 mais 20 é 90. Então, como eu expliquei anteriormente, a gente pode, numa equação, multiplicar ambos os lados da equação por um valor que não altera o resultado dela. Então, aqui eu vou multiplicar por 90 e aqui eu também vou multiplicar por 90 porque ambas estão sendo divididas por 90. Aí eu posso cortar aqui, ó.
E sobra somente a parte de cima, TC menos 10 igual a 70. Passando menos 10 para o outro lado, eu tenho que TC é igual a 70 mais 10, ou seja, TC igual a 80 graus Celsius. Essa é uma questão um pouco mais trabalhosa, mas entendendo o conceito de construção das escalas termométricas, você consegue resolver facilmente. Vamos agora falar da variação da temperatura. Nas próximas aulas vamos falar de quantidade de calor, trocas de calor, leis da termodinâmica. Tudo isso vai ser necessário entender o conceito de variação de temperatura. Variação de temperatura nada mais é do que a diferença entre duas temperaturas. Eu tenho uma temperatura. Aumentou a temperatura, por exemplo, eu tenho uma temperatura de 20 graus Celsius. Aumentou para 50, quanto que variou? 30. Ou tem uma temperatura inicial de 100, caiu para 50. Quanto que variou a temperatura? 50 para baixo, né? Matematicamente, a gente representa isso como ΔT, onde ΔT é a diferença entre a temperatura final e inicial, né? Muito simples. Vamos fazer aqui coisa que a gente consegue fazer sem usar a fórmula, mas é importante saber usar para futuramente a gente precisar calcular isso daí. Então aqui, ó, a temperatura de um corpo aumentou de 50 para 110. Qual foi a variação de temperatura? A gente já sabe que vai dar 60, né? Se era 50, foi para 110, 60. Mas como que a gente faz? ΔT igual temperatura final menos a inicial. A temperatura final foi 110, né, que é de 50 para 110, e a inicial era 50. Então, ΔT é igual a 110 menos 50. Ou seja, ΔT, 110 menos 50, 60 graus Celsius. B. A temperatura de um corpo diminuiu de 150 para 50. Ou seja, agora aqui, ó, é minha temperatura inicial e minha temperatura final é o 50. Então vamos lá, mesma coisa. ΔT é igual a temperatura final menos a inicial. Então ΔT é igual a final 50 menos a inicial, que é 150. Então ΔT, 50 menos 150 menos 100 graus Celsius. Então, por definição, a variação de temperatura é a diferença entre a final e a inicial. E aqui a gente chega à conclusão de que, no primeiro caso, a temperatura do corpo aumentou, porque foi de 50 para 110. Nesse caso, a variação da temperatura é positiva. Tá? Então, quando a temperatura aumenta, a variação da temperatura é positiva. No segundo caso, a temperatura diminuiu. Foi de 150 para 50. E a variação da temperatura foi um resultado negativo. Tá? Chegamos a essa conclusão nesse exemplo simples. Então, aqui, ó, se a temperatura aumenta, ou seja, a temperatura final maior do que a inicial, a variação de temperatura é positiva. Se a temperatura diminui, temperatura final menor do que a inicial, a variação da temperatura será um valor negativo. Isso é muito importante quando formos calcular quantidade de calor, entre outras coisas, usar o sinal correto da variação da temperatura. Senão a interpretação fica toda errada. É simples, mas tem que ter muita atenção na hora de usar o sinal. O que acontece? Vamos encontrar a relação entre as variações da temperatura nas diversas escalas que estudamos hoje. Na construção da escala Celsius, foi dividida em 100 partes iguais. E na escala Kelvin também. Então, se eu tenho uma variação de temperatura aqui, ó, na escala Celsius, né, aumentou ou diminuiu uma quantidade aqui na escala Celsius.
vai aumentar ou diminuir a mesma quantidade na escala Kelvin, porque ambas foram divididas em 100 partes iguais. Então, o aumento que é dado aqui, ou uma diminuição, também vai ser dado aqui. Não necessariamente o mesmo valor, mas aqui, por exemplo, quando eu aumento de 0 para 100, aqui eu vou estar aumentando de 273 para 373. A mesma variação, a partir de valores absolutos diferentes, mas o mesmo valor, né? De 0 para 100 aumenta 100, de 273 para 373 também aumenta 100, tá? Então não tem dificuldade nenhuma. Uma variação de temperatura na escala Celsius corresponde ao mesmo valor a uma variação de temperatura na escala Kelvin. Já com relação à escala Celsius e Fahrenheit, não. Porque olha só, aqui a escala Fahrenheit foi dividida em 180 partes iguais e a escala Celsius em 100. Então uma variação que eu tenho aqui, ó, na escala Celsius não corresponde à mesma variação na escala Fahrenheit. É possível demonstrar, seguindo aquele mesmo raciocínio que a gente fez anteriormente, que a relação entre elas é dada por ΔTc sobre 5 igual a ΔTF sobre 9. Então, se eu tenho uma variação de temperatura na escala Celsius, quero encontrar na escala Fahrenheit ou vice-versa, basta usar essa relação que a gente vai fazer exercício agora para poder ver como é que se usa. Então, no item A do exercício anterior, determine a variação da temperatura nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Encontramos a variação da temperatura na escala Celsius, 60 graus Celsius. Então, na escala Kelvin, vai ser a mesma coisa. Então, vai ficar ΔTc igual a 60 graus Celsius e ΔTk igual a 60 kelvins. Para encontrar a variação na escala Fahrenheit, basta usar a relação que mostramos anteriormente. Então, onde tem ΔTc, eu vou substituir por 60, né, que é a variação que eu conheço. Então, vai ficar 60 dividido por 5 igual a ΔTF dividido por 9. Então, aqui eu posso dividir 60 dividido por 5, 12, igual ΔTF sobre 9. Agora, multiplicando cruzado aqui, 1 vezes ΔTF em ΔTF, 9 vezes 12, igual a 108 graus Fahrenheit. Repare que a variação na escala Fahrenheit foi maior do que na escala Celsius, né? O que é de se esperar, porque aqui é dividido em 180 partes iguais e lá em 100 partes iguais, certo? Então é isso. Se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.